Olá, você que nos assiste, está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que tem o compromisso de 2 vezes por semana trazer convidados super especiais para falar sobre educação, saúde, economia e principalmente sobre a política. Eu me chamo Bianca Chagas e hoje eu estou substituindo a Júlia. E ao meu lado ele e Wilson Júnior. Olá, Bianca. Olá, você que assiste o podcast Interior Baiano Notícias. Hoje eu estou com uma convidada super especial e um convidado especial que vem de Salvador, vem falar sobre política, sobre a história, uma pessoa que, para quem acompanha a política baiana, os bastidores, está ligado em gestão estadual, certamente vai compreender que foi um episódio perfeito pra gente. Sim. O nosso convidado é o coordenador de consórcios, Cícero Monteiro, e eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. O nosso convidado, ele é engenheiro sanitarista e administrador de empresas e pós-graduando em gestão empresarial e foi secretário estadual de desenvolvimento urbano. Durante 3 anos, assumiu a presidência da Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia. Ele atuou também como secretário estadual de Relações Institucionais e hoje é coordenador geral dos consórcios do estado da Bahia. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Interior Baiano Notícias. Olá, Bianca. Olá, Wilson. Prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo, eu contar um pouco de minha história, enfim, né? Essa experiência que eu tenho tido de participar nos últimos 3 governos, né? De Jacques Wagner, de Rui Costa e agora de Jerônimo. E, enfim, falar de minha vida, enfim, falar das coisas da Bahia e da política. Bom, então, para a gente começar daquele jeito, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a sua história, realmente, e um pouco da sua trajetória profissional. É isso. Como você citou, eu sou engenheiro sanitarista de formação e administrador de empresas. Eu fiz os 2, eu sou de Salvador, filho de uma família, eu tenho 11 irmãos, minha família é grande, filho de um professor, meu pai era advogado e não exerceu e fez a vida de professor, ensinava história e depois, isso no médio, no curso médio, e depois foi ser professor. Ele fundou a Católica, foi um dos professores que fundou a Universidade Católica, a Universidade Frederico, que é uma faculdade de economia lá de Salvador. Foi diretor do Colégio Central, que é um colégio muito famoso lá em Salvador, enfim, colégio público do Severino Vieira, enfim. Meu pai teve uma carreira muito grande como professor, então deixou um legado para a gente da educação dos filhos. Então eu fiz as 2 faculdades em paralelo. Engenharia eu estudava de manhã, estagiava na Embasa de tarde e de noite fazia administração na Católica. Isso durante 5 anos. Depois eu me formei, entrei como estagiário da Embasa, me formei, fui contratado e fiquei lá, fiz carreira técnica na Embasa. Cheguei a superintendente, que é o cargo mais alto na Embasa, não sei diretoria, que é uma indicação política, e fiquei 13 anos como superintendente lá. Na Embasa, na estrutura, são 3 superintendências. Uma do norte, que é Feira para cima, uma do sul, que é de Santo Antônio para baixo, que engloba aqui a região de Conquista, e a região metropolitana. Eu fui superintendente 9 do norte e 4 do sul. Então eu conheço bem o interior, né? A Embasa opera dos 417 municípios do estado, 365 municípios, os outros são Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Então, isso me possibilitou a conhecer fisicamente todos os 417 municípios. Eu já estive nos 417 municípios. Depois, quando o Jacques Wagner ganhou a eleição em 2006, em 2007 ele me chamou para ser presidente da SERB, né, que é a Companhia de Engenharia Rural da Bahia, que a Embasa trabalha mais com o urbano e a SERB mais com o rural, perfurando poços, construindo sistemas simplificados, etc. Enfim, esse foi o início da trajetória. Esse foi o início. Mas até essa migração, né, do pessoal aí, da parte, você fala que você é um técnico, digamos assim. E para entrar na política, como se deu essa mudança, digamos assim? Na verdade, eu trabalhava na Embasa, na época até o governo Wagner, digamos assim, governos mais de centro-direita. Wagner, que quando ganhou a eleição em 2006, foi o primeiro governo de centro-esquerda, né? Que ganhou a eleição. Eu sempre fui, embora eu tivesse carreira lá, eu sempre fui um simpatizante da esquerda, sempre votei nos candidatos. A gente tinha um colega, Paulo Jackson, que é um deputado falecido aqui de Caetité,
foi meu colega da Embasa, era engenheiro da Embasa, que faleceu no acidente, um deputado brilhante, e eu sempre votava nele. Votei em Wagner para deputado, votei em outros deputados, sempre de esquerda. Então, eu sempre tive uma tendência de centro-esquerda. E aí, quando o Wagner ganhou a eleição, a gente tinha um conhecimento. Ele me convidou primeiro para ser diretor de operações da Embasa, que era o cargo imediatamente acima para ficar na Embasa. Onde você já estava. Onde eu estava, assim. Exatamente. Aí ele me falou, aí depois ele estava certo de eu ser o diretor, que era o cargo acima. Aí ele me disse, aí depois ele me chamou, e ele me chamava de Cicinho, que é meu apelido. Ele dizia, Cicinho, não, ele me chamou uma vez no escritório, entre a eleição e a posse. Tem muita procura pela SERB, está todo mundo querendo a SERB. A SERB é uma companhia que é muito política, porque você perfura posse, tem muita entrega, e o pessoal, geralmente, quem passa por lá vira deputado. Eu quero que... E aí, quem fica lá, geralmente, vai atender ao grupo político, ao partido, tá? Eu quero que a SERB seja ampla, que atenda todo mundo. Então, eu quero lhe colocar lá para você atender todo o governo, todo mundo, toda a comunidade. Priorize o técnico, claro, tem a parte política, mas atenda a todos e não só a um agrupamento político. Então, ele aí me tirou, me convidou para ser presidente da SERB. Eu assumi em janeiro de 2007 a SERB com essa mudançazinha, que inicialmente ia ser diretor da Embasa. Aí nessa trajetória, você hoje está na coordenação dos consórcios. Isso. Para a gente entrar nesse assunto, queria que você primeiro contasse um pouco sobre o que é essa função e sobre essa relação, né, do governo do estado com os consórcios públicos, que hoje se multiplicaram, já estão bastante consolidados no estado da Bahia. Eu queria só contar um pouco da história, talvez, que entre a SERB Entre a SERB aí tem a Serim, tem outras tem atuações, a chefia de gabinete assim, do governador Rui Costa, né? Então, quando eu fiquei 3 anos e meio como presidente da SERB, e aí fizemos muita coisa, muitas obras, aqui, inclusive aqui na região sudeste, aqui na região, no entorno de Conquista, de Caetité, Guanabi, essa região toda aqui, Tapetinga, enfim, toda essa região fizemos muito. E aí, quando, na época, era secretário de Desenvolvimento Urbano, Afonso Florencio, que hoje é deputado federal, e é o chefe da Casa Civil do governo Jerônimo, ele era o secretário, ele saiu em abril para ser candidato a deputado, tinha que descompatibilizar. Wagner me chamou para ser secretário interino, eu assumi interinamente, isso em 2010, em abril de 2010. Wagner foi reeleito em 2010, Afonso também se elegeu deputado, e ele me manteve, me confirmou para eu continuar como secretário da SEDU. Aí fiquei mais 3 anos e meio como secretário da SEDU. E aí, quando o Wagner, o ex-governador, o senador Wagner, o ex-governador da época, escolheu Rui Costa para ser o candidato dele à sucessão, Rui pediu a Wagner para me trocar, me tirar da SEDU, que eu tinha evoluído. Como eu falei, eu era um técnico que lia política, sabia de política, mas não estava nos meandros, né? No dia a dia, naquele bastidor. Acaba que muda um pouco até o modo de você lidar ali dentro da própria gestão, né? Porque você, tecnicamente falando, você resolve questões burocráticas, digamos assim. Isso. E do ponto de vista político, é mais as relações entre as lideranças e É verdade. Foi uma guinada de minha vida, porque a vida, não só a minha, mas de todo mundo, vai levando você para lugares que você não espera, né? Não só na vida pessoal, como na vida profissional. Sim. Então, eu pensei lá atrás, quando eu fiz engenharia, fiz administração, eu fiz administração porque eu achava que a administração é um curso complementar para qualquer carreira, né? Eu sou um engenheiro, eu sou uma pessoa cartesiana, comigo tudo tem início, meio e fim, eu acho que a gente tem que ter entrega, né? Então, eu me esmero desde o meu tempo de Embasa, onde eu passei na SERB, na SEDU, de ter entrega. Para ter entrega, a gente tem que fazer planejamento. Porque se para a gente saber para onde é que vai, vamos botar nosso navio para onde? Para chegar em que porto? Sim. Com que tempo? Como? Quanto? Organizar. Né? Então, se organizar. Então, eu acho que isso me ajudou muito, essa minha formação técnica me ajudou para dirigir uma empresa como a SERB, né? Importante. E aí, voltando... E aí eu fui, nesses 7 anos que eu fiquei, 3 anos e meio na SERB, 3 anos e meio na SEDU, me deu um lastro político. Porque o técnico eu já vinha com uma bagagem de formação pessoal e na Embasa eu fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, como você falou aí, em gestão empresarial. A Embasa sempre nos deu muito treinamento e capacitação.
Então, quando voltando, como é que essa migração? Então, eu fiquei com esse lastro. Eu conheci o estado inteiro, porque eu era engenheiro da Embasa, fui presidente da SERB. Quando eu fui secretário de SEDU, a Condé estava embaixo da estrutura. Sim. Então, eu tinha o relacionamento, eu era o chefe, presidente do Conselho de Administração da Condé. Então, eu tinha o estado todo na cabeça, digamos assim. E aí, eu, na época, era secretário da Casa Civil, Rui de Wagner, candidato escolhido. Pediu para ele em janeiro, me migrar da SEDU para a SERIM, Relações Institucionais, para eu coordenar por dentro do governo a campanha dele, ajudar a campanha dele. Então, em janeiro de 2014, a eleição era em outubro, eu me mudei, saí da SEDU, larguei a parte técnica de vez, aí mergulhei na política, aí trabalhando na SERIM. E como é que foi agora essa parte justamente, né, com o consórcio, que eu acho que esse ponto que muita gente tem curiosidade, é um tema muito batido aqui no Interior Baiano Notícias. Como é que é essa atuação lá na coordenação de consórcios? Como é que é essa relação do Estado também com os consórcios? É isso. Acabou o governo Rui, né? Só para fechar sim, o que... Sim. A linha do temporal, digamos. Então, Rui se elegeu, me convidou para ser o chefe de gabinete dele. Eu fiquei 8 anos como chefe de gabinete do governador Rui. Trabalhei com ele. Em janeiro, nós ajudamos a elegemos o governador Jerônimo. Rui hoje é chefe da Casa Civil do governo Lula. Eu fui no primeiro mês com ele para Brasília. Thalita, a secretária dele, Marco Cavalcante, que era secretário de infraestrutura, nós 3. Mas eu não me adaptei, minha vida ia mudar muito. Aí eu, conversando com ele lá, pedi para voltar no final do mês de janeiro. Fui conversar com ele, disse, não, vá conversar com o Jerônimo e acerte. Jerônimo, a princípio, queria me dar um cargo mais executivo de novo, para eu ser dirigente, para comandar o metrô, que tinha o então titular da companhia de metrô tinha pedido para sair. Ele queria que eu fosse executivo. Aí eu disse, não, eu fiquei 16 anos na linha de frente, eu acho que eu posso lhe ajudar em outra forma, com a experiência que eu acumulei na gestão e na política. E a gente conversando, eu e o governador Jerônimo, surgiu o consórcio público. Eu disse, consórcio, ele quer dar um reforço, e está dando um reforço, e vai dar um reforço nessa ferramenta, nessa política pública importante. E eu vi ao longo do tempo, começou com Wagner, Rui implementou mais ainda, e Jerônimo vai acelerar mais ainda com apoio aos consórcios públicos, tanto de saúde como o multifinalitário, que começou como sendo de infraestrutura. Então, a gente acertou de eu coordenar não só a coordenação geral, ele me nomeou como assessor dele, e coordenar o multifinalitário junto com o Pedrinho, e o de saúde junto com a estrutura da Secretaria de Saúde. Tem o ex-prefeito de Maracás, Nelson, e a equipe dele lá. A gente vai ajudar também o de saúde, mas mais centrado aqui nesse multifinalitário, que tem a gente tem um caminho grande para trabalhar. Só para que o pessoal que assiste também o Interior Baiano tenha um pouco noção, existe uma diferença entre os consórcios multifinalitários e de saúde. Saúde são mais focados na administração da policlínica, não é isso? Exatamente. Então, o de saúde, basicamente, é a administração da policlínica, né? Então, tem o consórcio das prefeituras da região. Nós temos hoje 24 consórcios de saúde no interior. São 23 em operação e um que construiu agora em Ilhéus, que não inaugurou. Já a obra está pronta, mas vai inaugurar daqui a uns 2 meses, mais ou menos. Então, são 24 no interior de saúde. Tem 2 policlínicas em Salvador também. No total, são 26 policlínicas, mas consórcios de saúde são 24, os 24 do interior. E os multifinalitários, que iniciou primeiro como infraestrutura, para ser, digamos assim, o Derbinha. Naquela época do governo, no início do governo Rui, ele extinguiu o Derba. E aí criou a estrutura, passando as máquinas, formou os consórcios e passou para fazer esse Derbinha lá. E aí, com o tempo, foram chegando novas políticas públicas e hoje virou multifinalitário. E eu acho que é muito importante a gente falando também... muito, né? Não, tá ótimo. Aqui, o convidado aqui faz as ondas. Onde conversa, assim, a gente vai longe. E com relação ao Estado, existe algum planejamento para ampliar essa atuação dos consórcios, ampliar as obras que estão sendo feitas aqui na Bahia? Eu combinei com o governador, logo depois do Carnaval, eu visitei meu primeiro... Eu combinei de visitar todos os consórcios, não só o de saúde, como os multifinalitários. Então, são 23
com 28, 51. Eu já visitei 48. Na segunda-feira eu vou visitar mais 2 aqui que estão faltando e... Praticamente fechando. Vou fechar. E quarta-feira, falta eu visitar o de saúde, um de saúde, que é o de Brumado, que eu vou segunda-feira de manhã. Segunda à tarde vou visitar o MUT da região de Itapetinga. E aí volto para Salvador na terça. E quarta-feira eu vou para Andaraí, acabar o último multifinalitário. E com isso, eu vou ter um diagnóstico das equipes, da estrutura, enfim, para a gente, qual é justamente a gente vai trabalhar agora. Aí eu fiquei de voltar com o governador e fazer um relatório e dizer, ó, o que eu vi na área de saúde foi isso, o que eu vi na área do multifinalitário, eu acho que pode melhorar aqui, eu acho que pode, enfim, estar desajustado. Então, porque eu acho o seguinte, as coisas só acontecem nos locais. Eu não sou, desde a minha... Aí vem um pouco da minha formação, de meu modo de trabalhar da Embasa. Eu sempre fui um superintendente que ia na ponta. Eu sabia, ia no sistema de água e no sistema de esgoto. Eu sabia o nome do operador, eu sabia o nome do cara. Porque senão, como é que você vai trabalhar e vai gerir sem conhecer o seu negócio? Próximo. Exatamente. Então, eu disse, deixa eu conhecer primeiro para poder contribuir. Então, eu vim aqui agora e junto a meu conhecimento técnico com meu conhecimento político e a gente agora vai trabalhar aqui junto com o Pedrinho no multifinalitário e junto com a equipe da CESAB no de saúde. Maravilha. Bom, e lembrando, se você quer conferir um pouco mais das nossas reportagens e se adentrar mais no conteúdo político, o Interior Baiano é o lugar certo, né, Will? É isso mesmo, interiorbaiano.com.br, que é o nosso site, né? Porque não é só o podcast. O podcast é uma ferramenta, é um braço ali, digamos assim, do Interior Baiano Notícias. E vou dizer uma coisa, viu, Bianca? Quem tá acompanhando pelo YouTube tem que navegar nesse canal, porque esse canal aqui tá recheado. Verdade. Tem entrevistas que já passaram no Interior Baiano. E vou dizer uma coisa, consórcio público foi tema no Interior Baiano. Nós tivemos aqui Pedrinho Lacerda, que atua diretamente com o consórcio público. Tivemos o prefeito de Licínio de Almeida, Fred Vasconcelos, que é presidente do Civaleg, que é o consórcio também. Muito boa a nossa entrevista. Muito boa. Então é isso. Você que tá acompanhando aí, vai ter que acessar, né, não, Bianca? Não pode. Tá aqui. Agora sim, assiste até o final essa, né? Quem tá escutando, escuta até o final e vai navegar no nosso canal do YouTube depois dessa entrevista. Não abandona a gente agora, não. E também não esquece de dar uma passadinha nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, e conferir um pouquinho, porque toda semana tem um post novo. Tem sim. Pra você ter uma ideia, no Instagram tem cortes específicos para o Instagram. Tá vendo essa entrevista aqui? O que tem de melhor aqui vai estar lá. Aí você assiste lá, gosta e vai assistir completa logo. E compartilha, viu? Compartilha muito, porque eu tenho certeza que você e todo mundo vai estar muito interessado em saber um pouco mais sobre o nosso estado. Vamos lá, segundo bloco? Vamos. Vamos nessa. Bom, eu creio que a gente já deu para perceber que você já passou por diversos cargos. E eu queria que o senhor explicasse pra gente qual é que você considerou o maior desafiador, que foi um desafio, mas que foi importante. Eu acho que o mais desafiador foi a migração da área técnica para a política, né? Que eu mudei de uma área, assim, digamos assim, que são áreas díspares, cada um tem sua característica, né? São complementares, porque tudo na vida é política, né? Você faz política em casa, sim, faz política na escola, faz política em tudo, né? Relacionamento político que pressupõe relacionamento, né? Relacionamento interpessoal. Não existe relação sem política, na verdade. Exatamente. Então, eu acho que talvez, digamos assim, onde eu tive um maior sobressalto, quando o governador Wagner, eu conversei com o governador Wagner e o candidato a governador Rui na época da mudança, e fiquei um pouco, quando ele me convidou, fiquei muito alegre pelo reconhecimento, né, do meu trabalho, né, nesse longo do tempo, na SERB e na SEDU, e a confiança que o candidato a governador Rui, de me colocar uma pessoa que não tinha tanta experiência, como eu falei, não tinha experiência nenhuma na política, que eu conquistei nesses 7 anos, né, dos governos Wagner. Então, eu acho que foi a maior inquietude e tal, foi nesse maior desafio, foi no ano de 2014, quando eu fui ser o secretário de Relações Institucionais do governo. E aí, naquela época, inclusive, foi uma eleição parecida com essa, né, que teve entre Jerônimo com a Semineto. Na época foi o governador Rui Costa com o ex-senador e ex-governador Paulo Souto,
Na época, Rui tinha 2% e o governador Paulo Souto, o ex-governador, com 56%. Então, a gente foi fazendo política, trabalhando, mostrando o nosso grupo. A gente tem um grupo forte político e, no final, em outubro, o Rui ganhou a eleição com 53%, 54% no primeiro turno. E em 2020, muito se especulou de uma possível candidatura sua à Prefeitura de Jacobina. Teve esse comentário. Eu vou agora já projetar 2024. Existe alguma... Porque aqui a gente gosta disso, bastidor da política é aqui. Existe alguma movimentação nesse sentido? Você pretende disputar algum cargo eletivo no ano que vem? Ou até mesmo já projetando, quem sabe em 2026? Até para esclarecer, eu vou voltar um pouquinho para falar de minha relação com Jacobina. Na verdade, eu sou, como falei, eu sou de Salvador, né? Como diz, a gente é nascido e criado lá. E minha relação com Jacobina, que eu fui casado com a jacobinense. Minha esposa faleceu de câncer há 12 anos atrás, com 37 anos, e ela era de Jacobina. Então, eu frequentei Jacobina desde essa época que eu estava casado e criei essa relação com a cidade. Então, transferi meu título para lá. Hoje, assim, digamos assim, minha base política é Jacobina. Né, tudo que eu posso levar de política pública para a cidade, eu levo, enfim, a gente trabalha para o estado inteiro, mas quando você leva para a sua cidade, para a sua relação, é uma coisa mais salta aos olhos, né, é mais encantador, digamos assim. Então, essa é a minha relação com Jacobina. Na verdade, a primeira vez que eu fui pré-candidato foi em 2012, na época, fazer a linha do tempo para chegar até 2020, fazer até chegar a 2024. Em 2012, eu era pré-candidato. Lá tem um ex-deputado, Mauri Teixeira, que foi deputado federal pelo PT. Hoje ele não está mais na vida pública. Hoje ele é funcionário de carreira da Receita Federal e hoje está como assessor da ministra Margarete, em Brasília, a Mauri. Ele largou, digamos assim, a política partidária de ser candidato. Então, ele era federal e a gente acertou de eu ser o candidato lá em 2012. Ele se elegeu em 2010, federal, a Mauri, base jacobina. Em 2012, caminhando para eu ser, minha esposa falece. Com o falecimento de minha esposa, minha vida deu uma guinada, mudou toda, né? Enfim. E aí eu não fui pré-candidato, ele veio, ele era candidato, ele era deputado federal, foi candidato a prefeito, não se elegeu. E aí chegou, pronto. Aí continuei trabalhando no governo, foi o fim de Wagner em 2016, o fim de Wagner já desde que 2015, Rui Costa, eu era o chefe de gabinete, me coloquei como pré-candidato em 2016. Eu e a Mauri de novo. A Mauri perdeu a reeleição, nós fomos disputar dentro do PT, né? Sou filiado ao PT, e eu vi que a maioria preferia ele, estava com ele, eu recuei e o apoiei, e ele foi candidato e perdeu de novo a eleição em 2016. Já com mais votos, tudo deu uma encorpada boa lá na cidade, mas a gente perdeu a eleição. Pronto. Em 2020, eu ia continuar como chefe de gabinete de Rui, se pleiteou, mas era na pandemia, não tinha campanha, eu estava em Salvador. Uma eleição muito, né, para quem lembrar... Uma eleição diferente. Uma eleição totalmente diferente. Então, não tinha como tentar construir nada, né? Além de eu estar no governo já com 6 anos como chefe de gabinete, entrosado lá, não queria deixar, digamos assim, também, além da característica da eleição atípica, né, pela pandemia, de largar o governador Rui. Eu fiz um compromisso de ficar com ele até o final do governo dele. Então, a Mauri não foi mais candidato, foi candidato Mariana, uma amiga nossa lá de Jacobina, no PT, que é uma dentista. Ela foi candidata de última hora e teve uma votação de 10% lá. Ponto. Então, hoje o prefeito do PCdoB é Tiago Dias. É isso. Então, agora em 2024, que vai ter nova eleição para o ano, eu estou apoiando Mariana. Mariana é candidata de novo. Mariana foi candidata a deputada federal, teve 12 mil votos em Jacobina, então foi muito bem votada. Sim. Ela teve 4 mil para prefeito em 2020 e 12 para deputada federal em Jacobina. Estou falando só em Jacobina. Então, a credenciou para ela ser a candidata nossa. Então, eu estou apoiando, embora o prefeito é da federação, né? A gente vai ver, a gente vai tentar viabilizar a candidatura dela e estamos junto com ela, eu estou junto com a Mariana. Então, as pessoas têm pelo meu perfil gerencial, de gestor e tal, as pessoas de Jacobina
eu sou muito instado, venha ser prefeito, você está experiente, passou pela máquina pública toda, eu tenho essa vontade. Tenho vontade de ser prefeito, mas a gente nem sempre consegue cumprir tudo na vida do que tem vontade, né? Como falei, a vida vai levando a gente para um lugar, para lá, para cá. Então, se eu tiver a oportunidade na frente de disputar para contribuir e dar um pouco de minha experiência de gestão administrativa e política em Jacobina, vai ser o maior prazer ser candidato lá. Mas não vai ser 24, eu vou apoiar a Mariana. Vamos falar um pouquinho também agora de gestão estadual. 8 meses de Jerônimo Rodrigues à frente do Executivo Estadual. E você esteve desde Wagner, Rui e agora Jerônimo. E é isso. Já é possível dizer, então, você que sabe o estilo de governar, digamos, os três, né? Que Jerônimo já deu a cara dele ao governo, que ele já implementou o ritmo dele, né, na gestão do Estado? Cada pessoa tem um jeito de governar, Sim. né? É bem claro a característica de cada um, de Wagner, de Rui e de Jerônimo. Jerônimo, que está agora há pouco tempo, está implantando sua marca, né? Uma marca intensa de trabalho, né? Uma marca bem popular. Ele já visitou, em 8 meses, 103 municípios, né? Então, ele é uma pessoa... que está ligada, digamos assim, como a gente chama no popular, nos 220, né? Então, parece que o homem não dorme. E não dorme e não fica indisposto, não fica abrindo boca, não. Está lá como a gente diz, na labuta, dorme 3 da manhã, 6 está em pé, para entrar em pé ou a pegar o avião. Então, essa característica muito de trabalhador dele, ele está querendo conhecer o Estado, então já visitou 103 municípios, e conhece bem, porque ele foi também, como ele foi secretário de Educação, secretário de Desenvolvimento Regional da SDR, e foi coordenador das 2 campanhas de Rui Costa, do governador Rui, então ele conhece bem o Estado. Sim. Então, está mais sendo fácil para ele fazer o trabalho. Claro que sempre é uma missão muito difícil substituir dois grandes governadores como Wagner e como Rui Costa, né? Então, ele está trabalhando, eu não tenho dúvida que ele será um grande governador. Ele está vivendo um momento que Rui não teve e que Wagner teve, mas Rui não teve, que é o governo federal, né? Alinhado, assim, né? Na melhor formação, com o ex-governador nosso como chefe da Casa Civil, com Wagner, o outro ex-governador líder do governo, então... com senadores como Coronel e Otto também, com uma boa dinâmica lá em Brasília, a gente tem todas as condições para fazer um ótimo trabalho. Como se fosse um time jogando em casa, né? Verdade, com torcida. E essa diferença do nosso grupo. O nosso grupo, é projeto, é conjunto. A diferença que eu acho, a gente vê do nosso adversário, do grupo do nosso adversário, né, é que praticamente é uma pessoa só. Uma pessoa só que carrega um grupo, né? E aqui nosso não, o nosso é um coletivo, né? Hoje a gente já conseguiu ter 3 governadores, já é o 3º governador do nosso grupo, cada um com uma característica diferente, e vai formando gente, vários senadores já passaram, né? Coronel, Otto, enfim, então, Lídice da Mata, a gente partilha o governo, trabalha em conjunto, né? E aí a gente vai sempre estar somando. Bom, Will, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Mas ainda não acabou, viu? Que ainda tem a cereja do bolo. Sim, né? A gente faz essa pergunta, é um quadro que a gente faz para todos os nossos convidados, Cícero. E a gente também gostaria de fazer para o senhor, porque o senhor não vai fugir dessa pergunta. Não pode. A gente faz o programa todo, uma hora tem que dar um aperto, né? Sim, mas é importante. Bom, basicamente, qual seria a sua nota de 0 a 10 para a gestão do governador Jerônimo Rodrigues e explicar um pouquinho por que dessa nota? Eu vou dar nota 9, né? Porque 10... Meu pai era professor, meu pai era um professor, que eu falei professor de história, e ele corrigia português. Naquela época as provas eram, né, de escrever, ele sempre descontava, se o cara botava o conteúdo certo, mas escrevia errado, ele tirava meio ponto, tirava 1 ponto, enfim. E eu quero dizer assim, o 10 é a perfeição, né? Sim. Eu acho que Jerônimo, para mim, é uma surpresa agradabilíssima. Primeiro, porque ele nunca imaginou ser candidato a governador. Vocês sabem a história, no dia 10 de março, né, do ano passado, foi que ele foi escolhido. Até então, estava caminhando na possibilidade de Wagner e tal, todos acompanharam, e ele foi escolhido, né, para ser o nosso candidato.
E eu imagino o peso de um ombro de uma pessoa que, se fosse comigo, ia ser a mesma coisa, como você, que não está esperando ser o candidato a governador de um grupo vitorioso. Olha a responsabilidade, que ganhou as 4 últimas eleições no primeiro turno, que tem não sei quantos federais, não sei quantos estaduais, senador, tal. Imagina a cabeça da pessoa. Então, ele se saiu muito bem na campanha. É um processo de evolução, de conhecimento. Então, acho que ele está indo muito bem, né? Ele está firmando a sua marca de governo, trabalhando muito, com muita responsabilidade. Ele me disse, Cícero, eu vivo, eu estou aqui, eu nunca imaginei de ser governador e estou tendo essa oportunidade. Eu vivo intensamente, cada dia, para levar um serviço público para uma cidade, para um município, para um distrito. Então, o que eu puder fazer pelo meu povo da Bahia, eu vou fazer. E ele, que é de origem do interior, né? Ele é de Aiquara, né, da zona rural, então ele conhece bem as dificuldades, passou por dificuldade ao longo da vida. Então, é um cara que eu não tenho dúvida que vai ser um grande governador, do mesmo nível de Wagner, do mesmo nível de Rui, talvez até melhor pelo conhecimento todo que ele tem. Sim. É isso aí, nota dada. 9. Né? Tá vendo? Não, porque... E Jerônimo é professor também. Jerônimo é professor da UFS. E eu sou um professor rigoroso também, então... então tá em casa, tá em casa. Mas, bom, para a gente relembrar para vocês, se vocês querem conferir a nossa entrevista de hoje e as outras que a gente fez, né, sobre consórcio ou qualquer outro tema mais político que você deseje, é só você acessar o nosso site interiorbaiano.com.br. Lá tá recheado de coisa, viu? Sim, porque notícia é no interior baiano. E podcast e tudo mais. Sobre Bahia e o interior, tenho certeza que você vai encontrar no interior baiano. E agora? Bom, agora a gente começou o momento mais esperado da noite, que é... Não, tá deixando ansioso, tá vendo? Tô nervoso aqui, eu sou um pouquinho experiente, tô ficando nervoso. Não, você vai tirar de letra. Cadê? Nós temos... Vou explicar. Não, ele vai explicar porque você já tá mais tempo na casa. Tá vendo? O privilégio de estar mais tempo, tá vendo? Antiguidade é posto. Não, tá muito vendo? respeito. Ditado. Não, mas é um quadro que nós... Chama-se bate-bola. Tá. Um nome, uma definição. Nós vamos apresentar aqui 8 nomes, né? E a cada nome nós vamos pedir que você faça uma definição com uma palavra ou uma breve frase. Essa breve frase é uma liberação aqui que a direção deu pra gente com uma colher de chá. Tá bom. Mas eu vou começar. Tá, Primeiro pode nome, começar. Como Júlia fala aqui, vou pegar o ímpar, você o papo. Viu? Pronto. E começar fácil. Primeiro nome, Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues, dedicação. Segundo nome, ACM Neto. Adversário. Rui Costa. Grande governador. Jacques Wagner. O pioneiro. Bruno Reis. Adversário. Geraldo Júnior. Grande companheiro. Bolsonaro. Uma lástima. Luiz Inácio Lula da Silva. A esperança. Definiu. Ele 8 foi nomes. preciso. Na verdade, a gente tem mais 20 nomes aqui que a gente vai continuar. Pode? Mas ele responderia Ele tranquilamente. responderia tranquilamente. A gente brinca assim, porque quando a pessoa responde direto, a gente fala, não, caberia uns nomes a Sim, mais, cara. né? Porque vai ficando fácil. A gente vai começar a ampliar essa lista aqui. Começar a viu? ampliar. Já até conversei aqui, eu parei que tô recebendo aqui no ponto. Mas é isso, gente. O podcast tá chegando Ao fim. Porque quando a conversa é boa, a gente nem repara que o tempo passa. E também porque tem assuntos aqui que a gente vai trazer no 2.0. Tá. Vamos trazer aqui o Cícero Monteiro em outros episódios para falar de outros assuntos. Inclusive aí, se vier alguma... Quem sabe? Ele falou que 2024 não, né? Mas 2026 é logo ali. A gente traz uma conversa sobre isso. Ano que vem a gente já fala sobre outros assuntos. E foi um prazer, uma satisfação nossa aqui ter a sua participação com a gente. Eu que agradeço vocês a oportunidade de falar aqui. Foi um papo muito agradável. Primeiro que conversar é sempre bom. Sim, né? sim. Ainda mais, eu sou uma pessoa que gosto de conversar, gosto de falar, gosto de gente. Primeiro, que é uma característica do nosso governo. A gente gosta de nosso governo, desde Wagner, de Lula, Wagner, Rui e Jerônimo, é cuidar de gente. Então, a gente gosta de gente, gosta de conversar, de saber tudo da vida das pessoas, o que a gente pode ajudar, enfim. Então, eu sou uma pessoa com essa característica também, né, que gosto de conversar, de trocar ideia, de ver, de saber do outro, né? De saber. Às vezes, numa conversa, a gente pode
só no olhar a gente pode ajudar alguma coisa, De quanto fato. mais com palavras, né? Então, agradecer Bianca, o Wilson Júnior, não é isso? Isso. Pela oportunidade e estou à disposição. Quando vocês quiserem, eu vou estar sempre por aqui, porque Olha só. eu vou continuar rodando, né, os consórcios. Aqui no entorno de Conquista tem 2 ou 3, então eu vou estar sempre passando por aqui e estou à disposição de vocês. E vai ser muito bem-vindo aqui no interior Muito baiano, bem-vindo. viu? E ele já falou isso aí, então, meu filho, o WhatsApp dele vai tocar o tempo todo aí, Toda que vai ser hora. a gente querendo pauta pro interior baiano. Tá certo, querido. Mas muito obrigado, Cícero. E a gente fica por aqui, né, Will? Isso aí, Bianca. Até a próxima para vocês que acompanham o nosso Valeu, podcast do Interior gente. Baiano Notícias.